Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de biossegurança e hoje nós vamos falar sobre os fatores que favorecem a contaminação. Dentre os fatores que favorecem a contaminação do ambiente de serviço de saúde, citam-se mãos dos profissionais de saúde em contato com as superfícies, ausência da utilização de técnicas bases pelos profissionais de saúde, manutenção de superfície úmida ou molhada, manutenção de superfícies empoeiradas, condições precárias de revestimento, manutenção de matéria orgânica, superfícies úmidas ou molhadas que favorecem a proliferação de germes gram-negativos e positivos e as áreas empoeiradas que favorecem a proliferação de gram-positivos, microbactérias e outros. Revestimentos com perda de integridade, matéria orgânica sem rápida remoção, aplicação incorreta ou ausente de germicida, limpeza de áreas sem a devida divisão de áreas, uso inadequado de equipamentos, uso de equipamentos de proteção individual inadequadamente, uso incorreto de recursos e técnica de limpeza inadequada. Portanto, a presença de sujidades, principalmente matéria orgânica de origem humana, pode servir como substrato para a proliferação de micro-organismos ou favorecer a presença de vetores com a possibilidade de transportar passivamente esses agentes. Sendo assim, toda a área com presença de matéria orgânica deverá ser rapidamente limpa e desinfetada, independente da área do hospital. A contaminação exógena foi importante nos hospitais antes do desenvolvimento da asepsia. Atualmente, a infecção hospitalar é um predominante endógena. A presença de matéria orgânica favorece a proliferação de micro-organismos e aparecimento de insetos, roedores e outros, que podem veicular micro-organismos. Exemplo: um balde com água suja para enxágua, mesmo com pano de limpeza utilizado no vaso sanitário, na pia e em outros locais. As medidas utilizadas para diminuir a interferência do ambiente nas infecções relacionadas à assistência à saúde envolvem evitar atividades que favoreçam o levantamento das partículas em suspensão, como o uso de aspiradores de pó, permitido somente em áreas administrativas, não realizar a varredura seca nas áreas internas dos serviços de saúde. As superfícies, mobiliários em geral, pisos, paredes e equipamentos, dentre outros, devem estar sempre limpas e secas. Remover rapidamente matéria orgânica das superfícies. Isolar áreas em reformas ou em construção utilizando tampões de plásticos. No Brasil, a Lei 9.431 de 1997 determina a obrigatoriedade da manutenção de programa de controle de infecção relacionados à assistência à saúde pelos hospitais do país. Esse programa é definido como um conjunto de ações desenvolvidas, deliberadas e sistematicamente com vistas à redução máxima da decorrência e da gravidade dessas infecções. Além disso, a Portaria 2.616 de 1998 define as atribuições de todos os níveis de gestão do Sistema Único de Saúde, municípios, estados, Distrito Federal e União, no que se diz respeito à prevenção e ao controle de infecções hospitalares. No nível federal, as atribuições são delegadas à Anvisa, que desenvolve ações por meio da GVINSM e do GGTES, responsável pela coordenação desde 1999 no Programa Nacional de Prevenção e Controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde. A prevenção e o controle das IRAs por meio do Programa de Prevenção e Controle de Infecções é uma questão transversal na área da saúde. Programas fortes e eficazes têm a capacidade de influenciar a qualidade do atendimento, melhorar a segurança do paciente e proteger os profissionais que atuam no sistema de saúde. Os programas de PCI também contribuem para o melhor manejo dos surtos de IRAs que causam alta morbidade, o adoecimento, mortalidade e impactos econômicos para os pacientes e instituições. Para a Anvisa, o cuidado limpo e seguro em um direito ao ambiente do paciente, as atividades dos programas de prevenção e controle de infecções
têm sido bem-sucedidas no controle das IRAs em vários locais e de maneira sustentável e com relação nos custo-benefício favorável. Sem um programa de PCI eficaz, é impossível alcançar uma prestação de cuidados de saúde de qualidade. A OMS definiu os componentes essenciais para a prevenção e o controle de infecções, cuja implementação é necessária para construir programas que levem à redução efetiva das IRAs e da resistência microbiana. Para que haja efetividade das ações, porém, é necessário o apoio da alta gestão dos serviços nos diferentes níveis, estabelecimentos de saúde, gestão municipal, estadual e Distrito Federal. Programas de controle de infecções eficazes também exigem o apoio das ações constantes dos profissionais de saúde e daqueles que acessam os serviços, os usuários, os visitantes e os acompanhantes. As áreas de serviços de saúde são classificadas em relação ao risco de transmissão de infecção com base nas atividades realizadas em cada local. Essa classificação auxilia em algumas estratégias quanto à transmissão de infecções, além de facilitar a elaboração de procedimentos para limpeza e desinfecção de superfícies em serviços de saúde. O objetivo da classificação das áreas dos serviços de saúde é orientar as complexidades, a minuciosidade e o detalhamento dos serviços a serem executados. Nesses setores, o modo que o processo de limpeza e desinfecção de superfície esteja adequado ao risco. Portanto, a definição das áreas dos serviços de saúde foi feita considerando o risco potencial para a transmissão de infecções, sendo classificada em áreas críticas, semicríticas e não críticas. Para facilitar as estratégias de prevenção às infecções relacionadas à assistência à saúde, existe uma divisão de áreas hospitalares, como eu falei, crítica, semicrítica e não crítica. As sujidades presentes em ambientes de saúde podem causar infecções relacionadas à assistência à saúde. Cada uma dessas pessoas apresenta um grau de sujidade diferente, assim como um risco distinto para aqueles que entram em contato. Dessa maneira, entender a diferença de área crítica, semicrítica e não crítica é fundamental para saber como realizar a limpeza e a desinfecção do local da maneira correta. Cada hospital apresenta uma particularidade quanto aos espaços e riscos, mas a classificação das áreas são sempre as mesmas. O critério usado para identificar em qual grau de criticidade uma área se enquadra é o risco potencial de transmissão de infecções. Segundo o Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, as definições das áreas são as seguintes. Áreas críticas são os ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco, com ou sem pacientes ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos, como por exemplo, centro cirúrgico e centro obstétrico, UTI, unidade de terapia intensiva, a UTI, unidade de diálise, laboratório de análises clínicas, banco de sangue e setor de hemodinâmica, unidade de transplante, unidade de queimados, farmácia e área suja da lavanderia. As áreas semicríticas são todos os compartimentos ocupados por pacientes em doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas, enfermarias e apartamentos, ambulatórios, banheiros, posto de enfermagem, elevador e corredores. Áreas não críticas são todos os demais compartimentos dos estabelecimentos assistenciais de saúde não ocupado por pacientes e onde não se realizam procedimentos de risco. O vestiário, a copa, a área administrativa, o almoxerifado e a secretaria. As áreas de serviços de saúde são classificadas em relação ao risco da transmissão de infecção, de atividades realizadas em cada local. Essa classificação que expliquei para vocês auxilia em algumas estratégias contra a transmissão de infecção, além de facilitar a elaboração de procedimentos para limpeza e desinfecção das superfícies em serviços de saúde. O objetivo da classificação das áreas de serviços de saúde é orientar as complexidades, a minuciosidade e o detalhamento dos serviços a serem executados nesses setores, de modo que o processo de limpeza e desinfecção de superfície
esteja adequada ao risco. Portanto, a definição das áreas do serviço de saúde foi feita considerando o risco potencial para a transmissão de infecções, sendo classificadas em crítica, semicrítica e não crítica. A limpeza e a desinfecção das superfícies. O serviço de limpeza e desinfecção de superfícies em serviços de saúde compreende a limpeza, a desinfecção e a conservação das superfícies físicas e equipamentos permanentes das diferentes áreas. Tem a finalidade de preparar o ambiente para a sua atividade, mantendo a ordem e conservando equipamentos e instalações, evitando principalmente a disseminação de micro-organismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde. A limpeza e a desinfecção de superfícies são elementos que convergem para a sensação do bem-estar, segurança e conforto dos pacientes, profissionais e familiares no serviço de saúde. Corroba também para o controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, por garantir um ambiente com superfície limpa, com a redução do número de micro-organismos e apropriadas para a relação das atividades desenvolvidas nesse serviço. O ambiente é apontado como importante reservatório de micro-organismos nos serviços de saúde, especialmente os multiresistentes. Ainda, a presença de matéria orgânica favorece a proliferação de micro-organismos e o aparecimento de insetos, roedores e outros, que podem veicular micro-organismos nos serviços de saúde. Dessa forma, o aparecimento de infecção nos ambientes dos serviços de saúde pode estar relacionado ao uso de técnicas incorretas de limpeza e desinfecção de superfícies e manejo inadequado dos resíduos a serviços de saúde. Assim, o serviço de limpeza e desinfecção de superfícies do serviço de saúde apresenta relevante papel nas prevenções das infecções relacionadas à assistência à saúde, sendo imprescindível o aperfeiçoamento do uso de técnicas eficazes para promover a limpeza e a desinfecção de superfícies. Atualmente, o ambiente em serviços de saúde tem sido foco de especial atenção para a minimização da disseminação de micro-organismos, pois pode atuar como fonte de recuperação de patógenos potencialmente causadores de infecção relacionada à assistência, como os micro-organismos multiresistentes. Segundo a Rutalo 2004, as superfícies limpas e desinfetadas conseguem reduzir cerca de 99% o número de micro-organismos, enquanto as superfícies que foram apenas limpas o reduzem em 80%. As superfícies acarreiam um risco mínimo de transmissão direta de infecção, mas pode contribuir para a contaminação cruzada secundária por meio das mãos dos profissionais de saúde e de instrumentos ou produtos que poderão ser contaminados ao entrar em contato com essa superfície e posteriormente contaminar os pacientes ou outras superfícies. Assim, a higienização das mãos dos profissionais de saúde e limpeza e a desinfecção de superfícies são fundamentais para a prevenção e redução das infecções relacionadas à assistência à saúde. O serviço de limpeza e desinfecção de superfícies de saúde compreende a limpeza, desinfecção e conservação das superfícies fixas e equipamentos permanentes das diferentes áreas. Tem a finalidade de preparar o ambiente para a sua atividade, mantendo a ordem e conservando os equipamentos e instalação, evitando principalmente a disseminação de micro-organismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde. A superfície em serviços de saúde compreende mobiliários, pisos, paredes, divisórias, portas e maçanetas, tetos, janelas, equipamentos para a saúde, bancadas, pias, macas, divãs, suporte para soro, balança, computadores, instalações sanitárias, grade de parede de ar-condicionado, de ventilador, exaustor, luminárias, bebedouro, aparelho telefônico e outros. Deverá contribuir para prevenir a deteriorização das superfícies, objetos e materiais, promovendo conforto e segurança aos pacientes, acompanhantes e aos funcionários por intermédio de um meio limpo. Deverá também sempre considerar a importância de manter as superfícies limpas, diminuindo o número de micro-organismos nessas. Com otimização dos custos, atualmente, o interesse por parte dos profissionais de saúde nas áreas de apoio, incluindo os serviços de limpeza
e desinfecção de superfícies em serviços de saúde, deve-se à atual percepção da existência no ambiente e de sua importância na prevenção de infecções. A limpeza consiste na remoção de sujidades depositadas nas superfícies inanimadas utilizando meios mecânicos, fricção, físicos por temperatura ou químicos, saneantes, em um determinado período de tempo. Independente da área a ser higienizada, o importante é que a remoção mecânica da sujidade e não simplesmente a passagem de panos úmidos para espalhar a sujidade. Os processos de limpeza de superfície em serviços de saúde envolvem a limpeza concorrente diária e a limpeza terminal. O que é a limpeza concorrente? É um procedimento de limpeza realizado diariamente em todas as unidades dos estabelecimentos de saúde com a finalidade de limpar e organizar o ambiente, repor os materiais de consumo diário, como por exemplo sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha e outros, e recolher os resíduos de acordo com a sua classificação. Nesse procedimento estão inclusas a limpeza de todas as superfícies horizontais de mobiliários e equipamentos, portas e maçanetas, parapeitos de janelas e a limpeza do piso e instalação sanitária. A limpeza das unidades de internação do paciente deve ser feita diariamente ou sempre que necessária, antecedendo a limpeza concorrente dos pisos. Merece maior atenção a limpeza das superfícies horizontais, que tem o maior contato com as mãos do paciente e das equipes, tais como as maçanetas, portas, telefones, interruptores de luz, grades de camas, chamadas de enfermagem e outras. A limpeza terminal. Trata-se de uma limpeza mais completa, incluindo todas as superfícies horizontais e verticais internas e externas. É realizada na unidade do paciente após a alta hospitalar, transferência e óbitos, a desocupação do local, ou nas internações de longa duração programada. As programadas devem ser realizadas no período máximo de 15 dias, quando as áreas críticas, em áreas semicríticas e não críticas, no período é de 30 dias. O procedimento inclui a limpeza de paredes, piso, teto, painel de gases, equipamentos, todos os mobiliários como cama, colchões, macas, mesas de cabeceira, mesas de refeição, armário, bancada, janela, vidros, portas, peitoris, luminárias, filtros e grades de ar-condicionado. Os princípios básicos para a limpeza e desinfecção de superfície em serviços de saúde são: proceder à frequente higienização das mãos, não utilizar adornos, anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos durante o período de trabalho, manter os cabelos presos, arrumados, unhas limpas, aparadas e sem esmalte. Os profissionais do sexo masculino devem manter os cabelos curtos e barbas feitas. O uso dos equipamentos de proteção individual deve ser apropriado para a atividade a ser exercida. Nunca varrer superfícies a seco, pois este fator favorece a dispersão de micro-organismos que são veiculados pelas partículas de pó utilizadas a varredura úmida, que pode ser realizada como mops ou rodos, panos de limpeza de piso. Para a limpeza de piso, devem ser seguidas as técnicas de varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar. O profissional de limpeza sempre deverá certificar se os produtos de higiene, como sabonete, papel toalha e outros, são suficientes para atender às necessidades do setor. Cada setor deve ter a quantidade necessária de equipamentos e materiais para a limpeza e desinfecção de superfícies. Para pacientes em precaução de contato, recomenda-se exclusividade do kit de limpeza e desinfecção de superfícies. Utilizar, preferencialmente, pano de limpeza descartável. Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término de jornada de trabalho. A frequência de limpeza da superfície pode ser estabelecida para cada serviço de acordo com o protocolo da instituição. Todos os hospitais são obrigados a realizar a limpeza hospitalar? Sim.
Diferente da limpeza geral, como foco apenas na retirada de sujeira, por exemplo, a higienização hospitalar é uma exigência específica e deve seguir os princípios orientados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E é claro, além de seguir todos os protocolos que esses tipos de higienização em hospitais exigem, a limpeza hospitalar também precisa ser feita por uma equipe treinada especificamente para essa função e com os produtos adequados. Insista na contratação de uma empresa especial na limpeza hospitalar. Diante de todas essas regras, a maneira mais segura de garantir a limpeza hospitalar seja feita de maneira segura e efetiva é com a expertise de uma empresa que segue uma metodologia padronizada de limpeza, desinfecção e esterilização de ambientes e equipamentos. Os EPS oferecem soluções personalizadas de acordo com a necessidade de cada organização e nossos profissionais utilizam um sistema informativo de gestão para criar planos de trabalhos detalhados, adaptados. Ao terceirizar o serviço de limpeza hospitalar, você garante maior segurança e excelência no trabalho, já que os EPS possuem procedimentos internos rigorosos para a contratação e treinamento de profissionais qualificados. A limpeza. O que é a limpeza? Dentro das categorias de higienização. É a remoção de toda sujidade de qualquer superfície ou ambiente, piso, teto, mobiliário e equipamentos. O processo deve ser realizado com água, detergente e ação mecânica manual. Deve preceder dos processos de desinfecção e esterilização. A limpeza técnica é o processo de remoção de sujidades mediante a aplicação de agentes químicos, mecânicos ou térmicos num determinado período de tempo. Consiste na limpeza de todas as superfícies fixas, sejam verticais ou orientais, e dos equipamentos permanentes das diversas áreas do recinto, com o objetivo de orientar o fluxo de pessoas, materiais, equipamentos e a frequência necessária de limpeza, sendo imprescindível o uso de critérios de classificação das áreas para adequado procedimento de limpeza. A desinfecção é um processo de destruição de micro-organismos patogênicos na forma vegetativa, existente em artigos ou superfícies, mediante a aplicação de solução germicida em uma superfície previamente limpa. Faz-se a eliminação profunda de micro-organismos patogênicos, desde os mais simples aos mais resistentes. Nesta etapa, também é feito o controle de impurezas e a proteção das áreas e dos materiais, realizada através da utilização de produtos de limpeza específicos que contêm fórmulas potentes e de instrumentos de manutenção e monitoramento das fases de desinfecção hospitalar. Além de detergentes bactericidas, saneantes, desinfetantes e demais substâncias, também é utilizado materiais apropriados para a limpeza hospitalar completa. A descontaminação é a remoção de matérias orgânicas de uma superfície com o auxílio de uma solução desinfetante aplicada diretamente sobre o agente contaminante. Medidas de biossegurança. Os profissionais que prestam assistência direta à saúde ou manipulam material biológico no seu cotidiano devem ter conhecimento suficiente acerca de biossegurança para uma prática eficaz e segura. A medida de precauções básicas auxilia os profissionais nas condutas técnicas adequadas à prestação dos serviços por meio de uso correto de EPI, de acordo com a NR número 6 da Portaria número 3.214, de 8 de junho de 1978. Essas medidas devem gerar melhorias na qualidade da assistência e diminuição de custos de infecções. A medida de biossegurança podem ser isoladas ou estar inseridas em um plano de prevenção e controle de riscos biológicos, químicos e materiais perigosos. Risco biológico é a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. São agentes biológicos os micro-organismos geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os príons encontrados em sangue, fluidos corpóreos, meios de cultura e espécimes clínicos. O risco químico.
Depende da reatividade do produto e, portanto, não é possível estabelecer uma regra geral que garanta a segurança no manuseio de todas as substâncias químicas. As propriedades físico-químicas, reativamente toxicidades, condições de manipulação, possibilidade de exposição do trabalhador, vias de penetração no organismo e disposições finais do produto são variáveis que devem ser consideradas no estabelecimento de risco. Risco de natureza físico-química. Considera como risco de natureza físico-química a capacidade de o produto reagir com outra substância, produzindo fenômenos físicos como calor, combustão ou explosão, ou ainda a produzindo outras substâncias tóxicas. Na avaliação dos riscos devidos à natureza física, devem ser considerados parâmetros de difusão e inflamabilidade. Risco tóxico. Toxicidade é a capacidade inerente de uma substância produzir efeitos nocivos a um organismo vivo ou ecossistema. Risco tóxico é a probabilidade de um efeito nocivo acontecer nas condições de uso da substância. É dependente das propriedades físico-químicas, vias de penetração no organismo, dose, alvos biológicos, capacidade orgânica de eliminação e efeitos sinergéticos por outros agressores. Risco ergonômico. Entende-se por risco ergonômico qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. São exemplos de risco ergonômico: o levantamento de peso, ritmo excessivo no trabalho, repetitividade e postura inadequada no trabalho. Material pérfuro cortante. Envolve qualquer material com capacidade de corte ou perfuração da pele que deve ser manuseado com o máximo cuidado e descartado em recipiente rígido, impermeável e resistente à punção. O recipiente de descarte deve estar disponível na área de uso, em suporte apropriado, preferencialmente na unidade de atendimento ao paciente. Não deve ultrapassar o seu limite de preenchimento. É proibido o reencape de agulhas e o descarte desse material em lixo comum. Agora nós vamos falar um pouco sobre imunização. A imunização é o processo pelo qual uma pessoa se torna resistente a uma doença, quer através do contato com certas pessoas, quer através da administração de uma vacina. As vacinas estimulam o sistema imunitário do organismo a proteger as pessoas contra infecções ou doenças. A imunização previne a doença, a incapacidade e a morte por doenças evitáveis através da vacinação, tais como o cancro do colo do útero, a poliomielite, o sarampo, a rubéola, a paroditite, a difteria, o tétano, a tosse convulsa, a hepatite A e B, as pneumonias bacterianas, as doenças diarreicas por rotavírus e a meningite bacteriana. Doenças que causam milhares de vítimas no passado, como a varíola e a poliomielite, foram erradicadas. Outras doenças transmissíveis também deixaram de ser problema de saúde pública porque foram eliminadas no Brasil e nas Américas, como o sarampo, a rubéola e a rubéola congênita. O Programa Nacional de Imunização do Brasil tem avançado ano a ano para propiciar melhor qualidade de vida à população com a prevenção de doenças. Tal como ocorre nos países desenvolvidos, o Calendário Nacional de Vacinação do Brasil contempla não só as crianças, mas também os adolescentes, adultos, idosos, gestantes e os povos indígenas. No total, são disponibilizados na rotina da imunização 19 vacinas, cuja proteção inicial, ainda nos recém-nascidos, podendo se estender por toda a vida. As vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger as pessoas contra doenças preveníveis pela vacinação. Quando adotada como estratégia de saúde pública, elas são consideradas um dos melhores investimentos em saúde, considerando o custo-benefício. O Programa Nacional de Imunização do Brasil é um dos maiores do mundo. Disponibiliza gratuitamente no Sistema Único de Saúde 48 imunobiológicos, 31 vacinas, 13 soros e 4 imunoglobinas para toda a população. Há vacinas destinadas a todas as faixas etárias e campanhas anuais para atualização da caderneta de vacinação.
E é isso, pessoal, essa foi a nossa aula. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre imunização.